Muito bem, a paz do Senhor para todos, tenham todos um ótimo dia, um dia de bênção, um dia de vitória. Quero estar fazendo aqui uma meditação no livro de Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 13, quase que um texto áureo da Bíblia Sagrada, onde diz: tudo posso naquele que me fortalece. Algumas versões vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e em outras várias. Mas eu quero fazer aqui nesta manhã uma exegese desse versículo que a maioria das pessoas, sem ler o contexto, apresenta esse versículo de uma forma, digamos assim, errônea. Coloca esse versículo numa conquista material, uma conquista onde a porta se abriu, onde se ocasionou uma grande vitória. As pessoas têm o costume de colocar esse versículo e dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você for ler o contexto que está escrito nesse versículo, Paulo vai dizer, antes de mencionar esse versículo, ele vai testemunhar aqui que está passando por uma grande tribulação, que passou por grandes aflições. No verso 12 ele diz assim, vamos ler o verso 11: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi, olha o que Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você já observou que a maioria do ser humano, a maioria de nós, para a gente estar contente, para a gente estar feliz, para a gente estar com o coração em paz, a gente precisa estar passando por uma situação de bênção, uma situação de vitória. A minha saúde, ela tem que estar abençoada. A minha conta no banco, ela não pode estar no vermelho. O meu casamento, ele tem que estar alicerçado, eu tenho que estar vivendo os melhores dias do meu casamento. Eu tenho que estar em um bom emprego. Ou seja, tudo tem que estar bem, porque senão, de outra forma, eu vou viver triste, quase que, digamos assim, entrando em depressão. Mas Paulo nos passa uma receita tão poderosa que nesse verso 11 do capítulo 4 de Filipenses, que ele aprendeu a viver feliz, a viver contente em toda e qualquer situação. Independente da situação que Paulo estava passando, atravessando, independente do deserto, ele estava contente, ele estava feliz. Isso é o contexto do verso 13. E no verso 12 ele vai dizer: olha, eu sei estar humilhado. Irmão, você sabia que até para passar por adversidade, ser humilhado, a gente tem que ter sabedoria? Sabia que para a gente passar pelo deserto, a gente tem que ter uma sabedoria do céu? A gente tem que ter a sabedoria do céu. A maioria das pessoas, quando está passando por uma situação de adversidade, quando está passando uma luta interna dentro de casa, uma luta financeira, as portas não se abrem, tudo está dando errado, a tendência que a gente tem é blasfemar de Deus, é pecar. É tratar as pessoas mal como se elas tivessem culpa pelo que nós estamos atravessando. Só que nós temos que entender que cada situação que a gente passa é um processo de Deus na nossa vida. Cada situação que a gente atravessa é um processo que Deus está permitindo acontecer na nossa vida para nos lapidar, para nos trabalhar, para nos preparar para dias melhores que virão, com certeza. Deixa eu trazer uma reflexão aqui, um exemplo bem clássico e claro da Bíblia Sagrada. José começou a vida dele sendo paparicado pelo papai, e aquilo aconteceu e gerou uma revolta nos irmãos. José começou a vida dele sendo humilhado, sendo perseguido, sendo caçado. Tentaram assassinar José.
Tentaram matar José. Venderam ele para uma caravana de ismaelitas, que por sua vez venderam para Potifar na casa do Egito, lá no Egito. Foi humilhado. Não vou entrar aqui no contexto da história de José, mas José foi parar no cárcere. Humilhação. Humilhação em casa, humilhação como escravo, caluniado como escravo, foi parar no cárcere, esquecido pelos homens, humilhado em todos os sentidos da sua vida. Mas José, ele teve essa sabedoria que Paulo está dizendo: eu sei estar humilhado, eu tenho sabedoria para quando a prova chegar, para quando o dia da luta, da humilhação chegar, eu tenho sabedoria para me poder atravessar isso intacto, sem pecar. Paulo está dizendo, eu sei estar humilhado. E aí ele vai dizer, como também sei ser honrado. Temos que ter sabedoria para passar no dia da angústia, no dia da prova, assim também como temos que ter sabedoria para passar, para quando a vitória, as bênçãos de Deus chegar. Você sabia que nós também temos que ter sabedoria para receber o melhor de Deus? Quem não tem sabedoria para receber o melhor de Deus, irmão, a bênção vai embora. A vitória vai embora. Vai embora. Quer exemplo? Vamos para a Bíblia. Eu sempre dou esse exemplo. Lucas menciona os 10 leprosos. Eram 10. Só um que teve sabedoria para receber a bênção, o melhor de Deus, a vitória de Deus na sua vida, que foi aquele samaritano. Os outros 9 receberam e caparam o gato, vazaram, deram no pé, sabe? Não teve sabedoria de ser grato. Às vezes a gente recebe um bem material e nós não temos sabedoria de ser grato a Deus pelo que Deus está nos proporcionando. A gente é curado e não temos sabedoria para testemunhar, para falar o que Deus fez na nossa vida, ser grato a Deus. E Paulo está dizendo, sei ser humilhado, mas também sei ser honrado. José soube ser humilhado na casa dele, na casa de Potifar, lá na prisão, esquecido pelos homens. Tudo isso ele soube ser humilhado. Mas quando chegou o dia da grande vitória na vida de José, que ele se transformou por Deus como governador da terra do Egito, a Bíblia diz que ele soube também ser exaltado. Ele soube. Tem gente que quando sobe na tampinha de garrafa, quer humilhar os outros, quer arrebentar com os outros, quer apontar o dedo, quer falar, eu sou o cara, eu sou bom, eu estou num patamar acima de vocês. Eu estou num patamar acima. Não sabe ser humilde. José, quando os irmãos dele vieram da terra de Canaã e se prostraram diante dele ainda sem reconhecer, irmão, se fosse um de nós, com a ira que aquele povo fez com a gente tinha matado aqueles irmãos, sabe? Eu tinha cobrado, falei, agora você vai ver, eu estou numa situação que eu posso punir vocês da forma que eu quiser. Mas José soube ser exaltado. José, na exaltação, ele se humilhou. Aleluia. Então, esse contexto de tudo posso naquele que me fortalece, vem aqui uma série de coisas. Sei ser humilhado, tenho sabedoria para ser humilhado, tenho sabedoria para ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto em ter fartura, como em ter fome, assim de abundância como de escassez. Apóstolo Paulo era um homem experiente, por isso que eu admiro e muito os ensinamentos de apóstolo Paulo. Se você for a profundo estudar Paulo e os evangelhos, mas você não precisa, desculpe a força de expressão aqui, mas você não precisa de praticamente mais nada. Os evangelhos e as cartas paulinas lacra toda a Bíblia. Lacra toda a Bíblia. Paulo, ele tinha experiência em ter fartura, tinha experiência em ter fome. O homem tinha experiência até com fome. O homem tinha experiência até com fartura. Sabe? Ele tinha experiência em ter abundância, mas ele também tinha experiência em ter escassez. Aí vem o versículo que nós lemos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Você pode estar passando por
uma série de adversidades na sua vida. Mas você pode todas as coisas. Quem sabe a sua conta no banco pode estar no vermelho, mas você pode todas as coisas. Você pode estar passando uma situação de enfermidade dentro da sua casa, mas você pode todas as coisas. Foi isso que o pastor Eliseu falou para aquela viúva. A viúva chegou lá reclamando: meu marido morreu, estou vivendo um luto, já vendi todas as coisas da minha casa, paguei conta, estou pagando conta até hoje, eu não tenho mais dinheiro, o povo está falando que agora vai tocar na minha família. Pastor Eliseu olha para aquela mulher e diz: você pode todas as coisas. Você pode todas as coisas, sabe por quê? Porque tem alguém que te fortalece. Vamos associar esse verso 3 do capítulo 4 de Filipenses com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem pastos verdejantes, guia-me pelas veredas, aleluia. Só porque daí lá no meio do Salmo 23 vem a luta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Tem consolação. Pode estar acontecendo a luta que estiver acontecendo dentro da sua casa. Tem consolação do céu para a sua vida. Todas as coisas você pode, se Deus estiver morando dentro do seu coração, habitando dentro do coração. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansará na sombra dele. Deus abençoe a sua vida de forma ímpar, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Tenha sabedoria quando a luta chegar. Faça como Paulo. Aprenda a viver, aprenda a ter sabedoria no dia de adversidade. E a bênção vai chegar, mas continue tendo sabedoria, aleluia, no dia da grande bonança. E assim tudo vai bem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tenha um excelente dia, uma excelente semana, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abraço.